Pra você que tá inteirado no mundo dos jogos online e pensa que CS é só um jogo de FPS, fico sabendo que você está muito enganado. CS também é um termo muito utilizado no meio publicitário e hoje você vai aprender muito mais sobre o que é CS, ou seja, sucesso do cliente. No Yardcast de hoje, nós vamos conversar sobre Customer Success, que é uma estratégia que vem sido muito utilizada por grandes empresas. E a gente também vai tentar entender o porquê que isso está sendo, por que isso acontece, por que ela é tão importante. Para começar essa conversa, eu queria saber se alguém aqui já ouviu falar em CS, que é a forma mais popular conhecida. Vocês sabem o que é essa estratégia? Algumas pessoas têm esse cargo, entre aspas, dentro das empresas. O que um diretor de CS faz? Alguém tem alguma ideia? Confesso que quando você falou o tema, eu tive que jogar no Google, só para não chegar tão por fora. Mas consegui entender mais ou menos o que é, mas eu já tinha uma noção, mas não sabia que era esse nome. Não sabia que dava esse nome para esse tipo de cargo, de função. Eu também, nunca tinha... na verdade, parece que a gente já ouve esse nome, essa palavra. Pelo menos eu tenho já noção um pouco diferente da Ellen. Por mim, que eu conhecia esse nome, mas eu realmente não sabia o que significava. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver em relação ao sucesso do cliente, né? Mas provavelmente tem toda uma estratégia de fundo. É diferente de só você falar que você quer que o teu cliente tenha sucesso, né? Você tem, né, até chegar lá é muito mais complexo do que eu imagino, sabe? Então, talvez eu já venha ouvido falar, mas eu não tenho nem noção de como que funciona na prática mesmo. Eu também já ouvi falar, mas eu tenho na minha cabeça por algum motivo que está relacionado a alguma coisa relacionada a pós-venda, seria o tradicional pós-venda, só que um pouco mais evoluído, mas também nunca ouvi falar, não sei nem se é isso 100%. Eu não conhecia, né? Eu só fiquei sabendo do termo depois que foi citado pela primeira vez aqui dentro da agência, no momento que eu estava presente. E pesquisando um pouco, né, dando uma olhada meio por cima, tem a ver com o sucesso do cliente. E eu creio que essa questão do sucesso do cliente, de como fazer isso, tem a ver um pouco ligado com as métricas, né, que estão envolvidas um pouco por trás do negócio ali, de todo o processo de CS que é realizado. Na essência, foi colocado um nome diferente, bonito, para padronizar um processo de bom atendimento, né? Se você for levar assim, tentar simplificar ao máximo, né, grosso modo, bom atendimento. E aí depende muito do segmento de atuação do cliente, no caso do cliente não, do segmento de atuação da empresa, para fazer mais sentido ou menos sentido, chamado, que é a metodologia de fato do CS, que acho que a Grazi vai trazer mais daqui a pouco para nós, né? Mas tem uma analogia que dá para fazer até, por exemplo, com um restaurante, que existe uma nomenclatura, uma metodologia usada principalmente nos Estados Unidos, que eles pregam, defendem, treinam as equipes, por exemplo, de restaurante, para tratar o cliente não como um cliente, mas no inglês como guests, que seriam convidados. Então é como se você convidasse alguém para ir na tua casa, ele é um guest teu, ele é um convidado teu. E o que você vai fazer quando você tem um convidado, um amigo teu que vai na tua casa? Você vai tratar bem, você vai oferecer comida, você vai oferecer para sentar, você vai oferecer uma bebida, enfim. Você vai tratar como um convidado. Então eles têm essa metodologia, fazendo essa brincadeira, essa analogia com a lógica do CS, que funciona muito mais para empresas que têm um atendimento mais, não necessariamente recorrente, né, mas um atendimento de implantação, como é o caso de uma agência e outras coisas. Mas é uma lógica muito similar, com outro nome, né? Quer dizer, é um restaurante que não faz muito sentido falar de CS, mas faz sentido falar assim, você tratar os clientes como guests e não como clientes. Então o CS, em empresas que cabe o modelo de CS, é mais ou menos isso, né? Você também tem uma metodologia para tratar os clientes de forma melhor, ou enfim, com mais processos, e buscando um resultado final de sucesso.
É isso mesmo. Eu acho que além do bom atendimento, é uma estratégia que beneficia a própria empresa que está pregando essa estratégia, né? Porque ela é uma estratégia de retenção de clientes. Então, o que a gente vai fazer? Ficar correndo atrás de novos clientes e não conseguir manter nenhum dentro da casa, ou cuidar bem dos que já estão dentro e fazer com que eles gostem do nosso serviço, indiquem para outras pessoas. Eu vi uma conta, agora não vou lembrar exatamente como que era, mas falando sobre a diferença de investimento entre reter um cliente e procurar novos clientes. Que é muito mais vantajoso você reter um cliente, nesse caso, do que não ter um atendimento tão eficaz, tão bom, e ter vários clientes e eles acabarem indo embora e você perder eles. Então é uma estratégia muito legal para ambos os lados, né? Quando a gente pensa em um serviço, quando a gente quer vender um produto, por exemplo, a gente sempre quer mostrar para a pessoa quais são os benefícios daquele produto e por que ela deveria comprar ele. E eu acho que o sucesso do cliente, ele não deixa de ser um benefício de um produto. Porque quando você está correndo junto com o seu cliente atrás do sucesso, é um benefício para ele, com toda certeza. E está comprovado que as maiores empresas, quando a gente vai analisar, todas elas usam essa estratégia. E o CS, ele surgiu com a SaaS, eu acho que o certo é pronunciar em inglês, não sei, mas isso basicamente significa Software as a Service, né? É um software... O nome que eu escutei já, não sei se é o certo, mas é SaaS. Eu nunca tinha ouvido falar, só ali brasileirando, né? Em português, porque é uma sigla em inglês, mas é SaaS. O segmento de SaaS, eu trabalho na linha de SaaS. Entendi. Então surgiu lá com o SaaS, que é um software como serviço, né? Que é comercializar esses sistemas como um serviço. E como que surgiu isso? Não bastava existir simplesmente o software, o sistema, e a gente vender isso. As pessoas começaram a perceber que era interessante ensinar o cliente a usar aquele sistema e garantir que ele estava usando da forma certa, que estava trazendo benefício para ele. Então, não só vender o produto e ignorar, e quando o cliente tivesse algum problema, ele vir atrás da gente. É muito mais a questão de você ser proativo e estar sempre correndo atrás do seu cliente, perguntando se está tudo certo, se ele está conseguindo fazer o uso adequado do produto, se ele está obtendo resultados, se tem alguma coisa que a gente possa ajudar, ou até mesmo sugerir mudanças no uso para que ele tenha melhores resultados. E essa proatividade eu acho que é uma característica bem marcante, né, do CS, exatamente por isso, porque muitas vezes a gente pode ver as coisas de uma forma diferente que o cliente não está vendo. Eu percebo aqui na agência que muitas vezes a gente vai se deparar com alguma situação que o cliente ele não sabe como lidar, e o Lucas, ele instantaneamente, assim, ele já pensa numa solução, numa ideia que muitas vezes não é algo que seja obrigação da agência em fazer, mas faz parte desse correr atrás do sucesso do cliente, né? Então, acaba que os clientes valorizam muito isso. Agora que você explicou melhor, até consegui relacionar com outros casos que a gente recebe aqui na agência esse atendimento, que são nas contas de Google Ads e de Facebook Ads, que além do suporte, que a gente pode entrar em contato quando tem algum problema, quer tirar alguma dúvida, também vem alguns profissionais dessas empresas atrás oferecendo esse serviço personalizado. Quando a gente fala em SaaS, a gente sempre lembra desse tipo de atendimento um pouquinho diferenciado, né? Mas, tipo, por exemplo, sei lá, tentar nutrir o cliente, tentar para ele permanecer, né? Porque o que o CS quer, ele quer realmente que o cliente consiga ter sucesso no que seja que ele está fazendo ali. Por exemplo, o cara lá do Google Ads, ele quer que sua conta venda pra caralho lá nos anúncios lá, né? Mas eu acho que essa lógica, né, de CS, ela é na minha visão agora que vocês acabaram falando, que a Grazi, né, acabou explicando, ela é bem específica para SaaS. Eu não consigo imaginar isso em outro tipo de coisa offline, por exemplo, sei lá, um restaurante. Como que tem como fazer isso fora de um atendimento que não seja assinatura, que não seja mensal, que, né, eu não consigo imaginar um CS
tão bem trabalhado em outras áreas. Né? Quando eu falei no começo, que eu falei, não precisa necessariamente ser recorrência, mas principalmente se tiver implantação, né? Você pode usar a lógica do CS, não precisa necessariamente chamar de CS ou ter isso, mas tipo assim, durante a implantação, a entrega, vai ter alguém que vai cuidar e garantir que o processo vai ocorrer da melhor forma possível. Por exemplo, você pega uma empresa de instalação de pisos, instalação de carpê. Então, talvez tenha que ter alguns cuidados antes, durante e depois para garantir que aquele piso, aquele carpê seja bem instalado. Se uma empresa tiver uma metodologia, uma pessoa responsável com esse cargo ou não, com outro cargo, mas com essa lógica, essa pessoa ela não vai ser ela que vai vender necessariamente e nem ela que vai colocar o piso. Mas ela, a hora que o cliente fechar, ela entra em cena e vai entrar em contato com o cliente. Alisson, você fechou o piso. Você é a tua, entre aspas, CS aqui, né? Eu vou ser a que vai garantir o bom andar. Tá agendado o teu piso para quarta-feira que vem. Para garantir que o piso esteja bem colocado, na terça-feira a gente precisa providenciar a limpeza do piso. Você pode fazer a limpeza por conta, ou se você quiser, eu posso ir atrás para você e arrumar uma pessoa, uma diarista, alguém para fazer a limpeza. Legal, eu não tenho tempo, pode ir atrás. Beleza, vai ter um custo aqui, você paga? Beleza, eu pago, tá, fechou. Daí veio o pessoal fez a instalação lá no dia. Aí ele fala assim, agora eu acompanhei a instalação, garanti que o pessoal que veio fazer a instalação não sujou, limpou os detalhes de cola, de rebarba, sei lá, de corte de material e tal, e ficou junto e pediu pro pessoal que às vezes ia esquecer, falou, limpem aqui e tal. Ficou tudo a teu contento? Olha, tá, beleza. Então é o seguinte, só reforçando que você não pode pisar e nem pôr nada em cima até 24 horas, beleza? No dia seguinte ele te liga, Alisson, passou as 24 horas, agora tá liberado, pode aproveitar o seu piso, não sei o que, entendeu? É alguém que, tipo assim, não fez nada, entre aspas, mas ajudou muito na qualidade da entrega daquilo. Isso é CS também, poderia ser CS. Sem chamar de CS, entendeu? E eu, particularmente, valorizo muito quando eu tenho esse tipo de atendimento. Até pensando na comparação que o Lucas fez no começo com o restaurante, né? A gente vai no restaurante, a gente senta na mesa e ninguém vem atender a gente já fica tipo, meu Deus, que atendimento ruim, né? A pessoa, tipo, tá querendo que implore pra vender e tal. Então, assim, eu acho que é uma ótima comparação, na verdade, porque se você vai numa empresa, você não espera que você tenha que ficar correndo atrás das coisas pra que elas sejam resolvidas ou pra que você tenha o seu produto entregue, ou enfim. Então, eu acho que é uma comparação muito boa, na verdade, porque, por exemplo, lá você terminou o seu jantar, já vem um garçom perguntar se você quer sobremesa. Então, é uma comparação muito legal. Mas claro, eu estou fazendo analogia para ajudar no entendimento, não que Sim, claro. Necessariamente uma empresa de carpê ou um restaurante vai chamar de CS a pessoa que está atendendo, né? Não precisa, mas só para facilitar o entendimento. Que de fato, como você falou, a nomenclatura, o cargo é mais usado em SaaS, em empresas de recorrência, como uma agência de publicidade, uma empresa de assessoria mensal, contínua, né, fixa, tem mais sentido. Então, aproveitando a indagação do Alisson aí, né, e a fala do Lucas, o Alisson trouxe essa questão de não conseguir enxergar essa função do CS funcionando fora do online, né, no offline, e me corrija se eu estiver errado, né, vocês aí que têm um entendimento maior do assunto, mas essa questão do CS me pareceu muito semelhante com empresas que prestam consultorias, assim, em que, imaginando uma situação, né, uma empresa que está com dificuldades com suas vendas, né, ou está apresentando muitas reclamações dos seus clientes, né, acabam contratando uma empresa de consultoria para pegar e passar uma visão diferente de como pode solucionar esse negócio. Não sei se está correto relacionar com isso. Se estiver correto, né, acho que eu já vi vários casos assim muito parecidos, né. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas tentam otimizar suas vendas, né, aumentar seus ganhos, e eu vejo cada vez mais consultores, né, fazendo sucesso por aí, prestando esse tipo de serviço. Assim, eu acho que até é muito parecido, mas eu acho que acaba não sendo CS, porque, por exemplo, assim, o consultor, ele vai te dar ali os passos, vai te ensinar, e depois que acabar aquele período de consultoria, acabou. Ele não vai ficar indo atrás de você pra perguntar se tá tudo certo, se tá dando, tipo, como que tá indo. Passou o período de contratação de uma consultoria, por exemplo, ele não tem obrigação de ficar cuidando daquele cliente, porque não é mais um cliente, entendeu? Então, acho que realmente é muito essa questão de... O período
o percurso daquele cliente a experiência daquele cliente com o teu serviço, né? Às vezes é algo que não é tão recorrente, mas mesmo assim, até o produto ser entregue, a experiência que aquele cliente vai ter com a tua empresa e o atendimento que ela vai ter, entra na questão, acho que, do CS. Não necessariamente vai ser usado esse termo, né, para chamar o profissional, mas na prática a gente percebe que é algo que muitas empresas utilizam. É como se pensasse assim, como se fosse o consultor, ele vai dizer o que fazer, né? Ele vai fazer o diagnóstico e vai identificar o que tem que ser feito. E o CS vai ajudar o cliente a fazer aquilo, a botar aquilo em prática, talvez. Se pudesse dizer assim, não é bem o consultor, mas numa analogia talvez mais longe, né? Seria um atendimento consultivo, talvez, sei lá, dá pra se jogar dessa forma. Uma coisa também é que o consultor, ele pode pegar, já, assim, o cliente já vai com um problema ali, mostrar para o consultor, olha, eu tô com esse problema, me ajude a resolver. O CS, muitas vezes, ele corre atrás das falhas, né? Ele antecipa os BOs da empresa. Então, as coisas que, tipo, sempre acontecem, ele já sabe, já vai até... Nem o exemplo que eu dei da instalação do CarPV, me vê na cabeça assim, na hora, né? Nem sei se isso acontece, né? Mas uma empresa que não teria essa figura do CS ia falar só assim, beleza, obrigado por sua compra, lembrando que tem que manter limpo e não pode pisar depois de 48 horas. Tchau. Se a pessoa vai fazer ou não, eu não sei. O CS vai lá na raiz do negócio, liga pra pessoa, fala, quer que eu vá atrás de alguém pra limpar pra você, sabe? É bem diferente. É uma atitude muito mais proativa do que reativa, né? Não fica esperando a pessoa aparecer com um problema pra resolver o problema, não, ela vai atrás e quer ajudar antes da pessoa aparecer com uma situação. Bom, então, resumindo, né, eu acho que você já falou no começo ali, o CS fora do CS é chamado de bom atendimento, né, no caso. Ou acho que excelência no atendimento, né, porque se for parar para pensar, o atendimento para ser mais ou menos nessa metodologia, o cara tem que ser realmente bom. E repaginando a minha pergunta, eu acho que eu não consigo mais, não que não seja possível aplicar os métodos de CS no offline, mas é que, na verdade, é muito pouco aplicado. Hoje em dia a gente tem atendimentos médios, né? Não tem algo tão profundo assim quanto no SaaS, né? No SaaS, os caras realmente trabalham nisso para ter alguém ali para cuidar de um cliente, né? Então é um método, então repaginando, eu acho que é muito pouco usado fora, né? Porque hoje em dia, infelizmente, de muitas empresas, a gente tem um básico, né? A Grazi até falou no começo que muitas empresas utilizam de CS, né? Ou tentam utilizar. Mas no Brasil a gente vê que muitas empresas acabam se tornando inimigas dos clientes, né? Principalmente as maiores, né? Porque eu acho que elas não aplicam muito bem ou não pensam, né? Porque está muito intrínseco a uma técnica que que vem ali do design da programação, que é a usabilidade, que é a experiência do usuário, né? Total, tem uma ligação muito forte com... Muito forte, né? Design thinking. Então, basicamente, que também não é muito utilizado. Né? E o mais, acho que relevante, que eu acho que vale a pena citar, é que quando a pessoa escuta isso, pode parecer assim, então é um bom atendimento, que é o que, quando você pergunta para 9 em 10 empresários, assim, qual que é o diferencial da tua empresa? Bom atendimento. O que você tem de bom atendimento? Não, o pessoal atende bem lá, o pessoal é simpático, o pessoal Então não é bom atendimento, não é intangível, são processos que o CS garante que aquilo vai ser executado. O exemplo que eu dei de garantir que vai ser limpo é um processo, você tem que garantir que vai ser limpo. Não é só por bom atendimento, de forma assim intangível, você tem que ligar lá para a pessoa perguntar se ela tem ajuda. Não, você tem que garantir que o chão vai ser limpo, porque senão, se o piso for colocado com o chão sujo, o piso vai soltar e o cliente vai ficar insatisfeito com o serviço e tudo vai por água abaixo. Aqui na agência a gente tem um processo de implantação de um cliente novo, que vocês sabem. Uma coisa que a gente tem conversado bastante com a Grazi e ela tem assumido isso, é garantir que cada etapa que está escrito ali vai ser executada.
né? Cada um é responsável por um pedaço daquilo, mas aquilo para quê? Isso é CS. Eu tenho um processo e eu garanto que aquilo vai ser executado. Às vezes eu preciso pedir para o cliente fazer algo, às vezes eu preciso fazer algo, às vezes eu preciso pedir para alguém internamente da agência fazer algo, mas existe um processo a ser seguido. E no software isso é muito mais claro, né? Eles já fazem isso meio que naturalmente, por isso que surgiu a partir deles e isso talvez se popularizou. Mas na essência, qualquer empresa dá para fazer isso, qualquer empresa. Em restaurante eu gosto muito de sempre fazer analogia o exemplo do Outback, do restaurante Outback, que eles têm um processo no atendimento do restaurante. É claro o processo. Você vai lá, se enxerga que alguém foi treinado para fazer aquilo. Passo 1, passo 2, passo 3. O que a pessoa fala, como ela apresenta o cardápio, o que ela pergunta, o que ela diz. Não é só atenda bem lá o pessoal. Não, tem um processo. Faça assim, assado, frito. Não deixa de ser mini CS. E é um negócio que não é tão fácil, né? Porque conforme a gente foi conversando, eu notei que o profissional que cuida disso, ele tem que ter uma noção muito ampla do trabalho para antecipar problemas, para antecipar dificuldades que o cliente vai ter, para solucionar isso até antes, antes de acontecer, né? Então realmente o cara que ele está fazendo isso, ele tem que conhecer muito bem essa zona, né? De tudo que pode acontecer, então não... Mas, cara, aí que tá, eu acho que não é, porque isso já está mapeado, ou deveria estar mapeado pela empresa. Ele só tem que garantir que aquelas etapas sejam cumpridas. Lógico que alguém com mais experiência já vai ter mais, entre aspas, a malandragem do negócio. Corpo ali, né? Quer ver, o que é o CS num processo inicial de implantação do RD Station, por exemplo? Ele tem que garantir que uma landing page seja publicada, 50 leads sejam gerados e um e-mail seja enviado. Cara, são 3 métricas extremamente simples. Ele tem que fazer isso acontecer. Daí ele vai chegar para o cliente e vai falar: o que nós vamos pôr na tua landing page? O que você pode fazer? Ele vai ter que fazer as perguntas certas, conduzir, explicar, e o cliente vai: eu trabalho com isso, trabalho com aquilo, Então, vamos fazer. Na nossa próxima reunião, eu quero essa landing page pronta. Isso aqui. É isso que ele faz. É uma métrica, entendeu? Por isso que daí simplifica um pouco o processo. Mas, de fato, não estou falando também que não é um negócio fácil e qualquer um faz. Não, mas tem que ter um indicador do que você quer atingir. Isso, de fato, é o que precisa ser feito, né? Quais são os indicadores? Mas no dia a dia eu também percebo que tem isso que o Alisson falou, de entender realmente do assunto para conseguir atender melhor aquela pessoa, né? Tanto é que eu vivo perguntando tudo para todo mundo aqui na agência, porque tem muita coisa que eu ainda tô aprendendo. Então eu fico questionando muitas vezes a Ellen, muitas vezes até o Alisson, para conseguir entender, porque como é que eu vou explicar responder uma dúvida de um cliente se nem eu sei direito. Então, antes de eu passar uma informação ou tentar ajudar a resolver um problema, eu tenho que entender o que está acontecendo, né? Mas, com certeza, os processos, eles ajudam muito a gente, né, a se localizar, entender em que ponto do trabalho que a gente está, para entender qual que pode ser o problema. E uma coisa também, a gente estava falando sobre a diferença entre um bom atendimento e o CS, né? O bom atendimento é, sei lá, ser simpático. O CS não, o CS é realmente você correr atrás dos bons resultados para o teu cliente. Então não é você simplesmente ir tratar ele bem, oferecer teu serviço, né, e ele cuidando dele. Você realmente tem que correr atrás dos resultados e isso o sucesso. Quer ver outro exemplo prático? A gente tem a métrica de alguns pacotes de clientes, tem que enviar 2 e-mails marketing por mês. E aí o CS aqui dentro da agência, né, representado pela figura da Grazi, ela tem que correr atrás de ter esses 2 temas, para daí passar para a criação, passar para quem vai montar na RD, passar para todo o resto do fluxo, redação e tal, funcionar. Mas ela tem que garantir isso. E como é que faz? Perguntando para o cliente, provocando o cliente. Às vezes o cliente, eu vou pensar. Não, eu já sugeri que uma ideia, já sei que os clientes, né? Então, a métrica está ali, 2 e-mails. Aí o bom atendimento entra para fazer isso acontecer.